Bom, o Santos parece que fechou o elenco para a disputa do Campeonato Brasileiro, que começa para o Santos no próximo dia 29, duelo fora de casa contra o Vasco da Gama, reencontro do Santos contra Fábio Carille. O jogo vai ser, ao que tudo indica, em São Januário. E aí tá rolando uma discussão. Para onde esse time do Santos, o que esse time do Santos é capaz de fazer dentro do Campeonato Brasileiro? O Neto trouxe o pensamento dele aí de que o Santos vai brigar para não cair. Vou mostrar o vídeo dele falando a respeito disso, mas antes de qualquer coisa, gostaria de pedir um like para que você se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nada, torne-se membro aqui. Tem vários benefícios entre grupo exclusivo, vídeos exclusivos, lives exclusivas, encontros exclusivos. Só você dar uma olhada aqui clicando no botão Seja Membro ou no link na descrição. Mas não antes de te passar o recado que, ó, tá vendo esse boné aqui, ó? É New Era, tá? Santos, peixão, dá pra usar pra frente, dá pra usar pra trás, fica da hora pra cacete. Bom demais, boné confortável. Sabe onde eu comprei? Lá na Food Fanatics, e a gente tem cupom de desconto em todo o site da Food Fanatics, aqui no Vem Pro Peixão. É só você mirar aqui o seu celular pro QR Code ou no link na descrição, e na hora que for efetuar a compra, mesmo que não seja de itens eventualmente do Santos, é só você colocar aí Peixão na Food 7 na hora de colocar o seu cupom, que você tem 7% em toda a loja, que te entrega com muita facilidade. Tem produtos da mais alta qualidade, trabalham com as melhores marcas do mercado, fechou? Bom, deixa eu virar o boné para frente, recado dado, vamos aqui trocar uma ideia sobre tudo isso que envolve esse elenco do Santos e aonde o Santos eventualmente pode chegar na luta por esse Campeonato Brasileiro. Antes de qualquer coisa, gostaria de compartilhar com vocês a matéria do Lucas Mussetti lá no UOL, que conta um pouco dessa história. Santos se vê forte para o Brasileirão e não deve investir alto por reforços. Vamos entender. O Santos não deve fazer novos investimentos altos para o Campeonato Brasileiro. O Santos entende que montou um bom elenco para o Brasileirão e deve investir pouco ou nada nessa janela de exceção. O Peixe pode trazer atletas livres no mercado ou que disputaram os estaduais, mas não tem negociações em andamento. O ritmo no mercado da bola diminuiu. O clube de Vila Belmiro fez grandes movimentações além de Neymar, como o Roleiser, que custou 11 milhões de euros, junto ao Benfica. Foram 11 novidades ao todo. Os zagueiros Zé Ivaldo e Luizão, o lateral direito Léo Godoy. Esse era bom nem ter vindo, né? Os meio-campistas Tassiano, outro, também não precisava ter vindo. Zé Rafael, Barreal e Neymar, e os atacantes Roleiser, David Washington, Chiquinho Soares e Gabriel Veron. O Santos mapeia o mercado nacional atrás de duas posições, lateral direito, claro, contratou mal, e volante. Até agora, porém, não houve avanço. Volante porque o Thiago Maia o Santos não conseguiu concluir, né? A ideia é só trazer alguém se houver convicção no departamento de futebol. Na lateral, Léo Godoy não anima. Pois é. Enquanto JP Sherman, de 19 anos, tem a oscilação natural da idade, exatamente. No meio-campo, o Santos tentou e não conseguiu trazer Thiago Maia. Uma nova negociação com o Internacional não está descartada, hein? Mas é considerada improvável nesse momento. Soluções e frustrações. O Campeonato Paulista apresentou novas alternativas ao Santos, assim como deixou jogadores sem espaço no elenco do técnico Pedro Caixinha. Neymar foi bem até a lesão que o tirou da semifinal, e o zagueiro Gil e o meio-campista Gabriel Bontempo foram as grandes novidades. Os grandes achados do Caixinha, né? Porque ele dizia que não contaria com o Gil para a temporada, né? Ele não chegou a dizer exatamente isso, mas o Gil não vinha sendo nem convocado para os jogos no começo do Campeonato Paulista e hoje é um titular absoluto. E o Bontempo, assim como outros meninos que lá que subiram, fazem parte do profissional hoje, Miguelito, Luca Meireles, Vinícius Lira, o Kevson já estava, então não vou citar, mas o próprio Souza que machucou, né? São meninos que não têm tido, o Matheus Xavier, o Robinho Júnior, não tem aparecido depois dos reforços nem no banco. Então, e o Bontempo hoje é titular da equipe. Então são duas, como se fossem dois reforços para o time hoje, porque eram jogadores que a comissão técnica inicialmente não contava. Gil superou a avaliação inicial negativa de Caixinha e terminou o estadual como titular. Já Bontempo se firmou no time ao lado de John Schmidt. O zagueiro Zé Ivaldo também agradou, apesar da expulsão na eliminação para o Corinthians. O atleta emprestado pelo Cruzeiro se tornou titular absoluto. O centroavante Chiquinho Soares cumpriu a expectativa. Ele chegou do Botafogo e fez 5 gols em 11 jogos. Ele tem uma boa média de gols. Foram 3 gols ali de escanteio, né?
que não é demérito nenhum, pelo amor de Deus, que ele faça mais 20 gols de escanteio até o final do ano. Eu acho que precisa melhorar alguma coisa dentro do jogo. Ele oscilou, ele teve partidas muito boas, partidas muito ruins, mas eu acho que ele fez um campeonato, pelo que ele não vinha jogando no Botafogo, para lá de aceitável. Outros que animavam a comissão técnica perderam pontos. João Basso, esse tem que ir embora. Luan Pérez perdeu ponto, interessante, ele falhou, ele andou falhando bastante, mas acho que vai ser um cara bem útil. Léo Godoy, esse, pelo amor de Deus. Tomás Rincon, nossa, cara, o Tomás Rincon fez um bom campeonato paulista. Ele veio, em alguns jogos, ele foi o jogador mais consistente do Santos no Campeonato Paulista, naquele começo ali que o Santos estava mal. O Diego Pituca, que vem na sequência aqui, eu entendo, total. Diego Pituca, Léo Godoy e Basso, sem sombra de dúvidas. Agora o Luan Pérez, embora tenha falhado e embora tenha perdido a posição com razão, acho que é um jogador importante para o Santos contar na temporada, que eventualmente pode retomar essa posição. E o Tomás Rincon, para mim, fez um bom campeonato. O quinteto era titular e perdeu lugar. Sim, porque no caso do Rincon aqui, o Schmidt entrou jogando demais. Esse último jogo já não jogou nada, né? Vamos ver qual o Schmidt que a gente vai ver no Campeonato Brasileiro. Dentre os reforços, Léo Godoy decepcionou e Tassiano alternou bons e maus momentos. Tassiano jogou bem de falso 9, ou de 9, né? Dá pra chamar de falso 9. Ele jogou de 9, dentro da área. Ele jogou bem de 9. Jogou bem uma partida no segundo tempo, com aquele jogo contra o Botafogo na Vila, estreia do Neymar, que ele joga de 8. Mas como 10 e como ponta direita, ele não jogou bem. E ele foi escalado contra o Corinthians de ponta direita ali. Inacreditável. Mas assim, é um jogador que dá pra aproveitar. Nessa posição, eu acho que para ser o reserva imediato. Se bem que tem o David, né? O David Washington. Mas, enfim, como 9 ali, uma terceira opção como 9. E, de repente, um 8, no lugar do JP Sherman. Por que não testa o Tassiano nessa posição? E colocou o Roleiser, que não joga nessa posição, eu não consigo entender. Mas sigamos, eu vou fazer um vídeo aqui sobre o Caixinha, tá? Fazer um grande apanhado desse Campeonato Paulista do Caixinha. O que a gente pode esperar do Caixinha para o Campeonato Brasileiro? Ele é o técnico ideal? Ele não é? Então já se inscreve no canal, ativa o sininho, já deixa seu like. Quando você deixa seu like, você mostra para o algoritmo que sempre que a gente publicar algo novo aqui, você vai receber em primeira mão aí na sua página do YouTube, sua página inicial. Muitas vezes as pessoas não entram na página de inscrição e tudo mais, só se baseia pela página inicial ou roda o feed no celular. Então, para que sempre apareça nossos vídeos, sempre deixa o like, é bastante importante. É assim que o algoritmo funciona. O Luizão iniciou a temporada, mas ficou para o fim da fila. É um jogador que eu trouxe números aqui no começo do ano, não entendi a contratação dele. Números defensivos. Ele jogou até um jogo bem, um segundo tempo que ele entrou. Ai, foi contra quem agora? Foi um desses últimos jogos que o Santos venceu. Eu não me lembro exatamente contra quem. Mas fato é que os números defensivos dele na temporada do Novo Horizontino, duelos vencidos por baixo, por cima, percentual de passe e tudo isso, não me agradou em nada. Eu sinceramente não entendi essa contratação. Zé Rafael se recupera de cirurgia na coluna e vai ficar à disposição entre abril e maio. O ex-volante do Palmeiras é visto como uma grande contratação. Se voltar 100%, depois do Neymar, melhor contratação para mim. Um jogadoraço. Mas enfim, aí o seu Neto, também baseado nessa informação de que o Santos estava fazendo alguns movimentos mais tranquilos agora, que não iria contratar tão mais e que talvez... E assim, o repórter estava até contando ali sobre o posicionamento do Marcelo Teixeira, que ele falou alguns dias atrás em vender jogadores, em de alguma maneira diminuir a folha salarial. E o menino estava dando a informação e o Neto comentou na Rádio Bandeirantes. Vamos aqui ver o que o Neto falou para a gente poder repercutir. Danças, outros nomes começam a aparecer numa lista de dispensáveis. Para quem teve Pita, Giovani, Edu Marangon, Gilberto Costa, João Paulo Papilha, você tem o Miguelito e os caras reclamaram do Miguelito. O Miguelito não é jogador nem aqui e nem na Bolívia, irmão. E não será mais jogador do Santos, craque. Então, só pra completar, o Santos deve enxugar folha salarial pra essa virada de temporada aí. Mas não é o time que tá aí com o Neymar, que tá com dinheiro, e os caras não vão contratar, então vão enxugar o gelo. Enxugar o gelo. Não teremos mais contratações. Não, você tá de brincadeira.
Pois é, o que o Marcelo Teixeira falou. Não, pera aí. Pro brasileiro que esse time cai. O Thiago Maia ia chegar, não vem mais. O Marcelo Teixeira falou que Ó, não. esse time aí cai no brasileiro. Vai brigar pra não cair. Ai. Bom, eu acho um devaneio completo, tá? Eu já mostrei aqui pra vocês o elenco, a gente precisa dar uma atualizada no elenco do Santos, mas fato é que eu acho um elenco muito bom pra disputar a Série A, com todo respeito. O elenco muito bom. Eu acho que o Neto viu o jogo contra o Corinthians, ficou assustado com o desempenho sofrível do Santos e tá tirando conclusões precipitadas, né? Eu não vejo um time para não cair, eu acharia um absurdo que esse time caísse. Esse time já tem uma das principais folhas salariais do Brasil. Esse time tem 2 goleiros importantes que podem ser titulares. Esse time tem um lateral esquerdo que é consistente, não veio de um jogo bom contra o Corinthians, mas é consistente. Foi na Série B e foi mais uma vez no Campeonato Paulista. E tem 3 reservas que são meninos interessantes. 2, o Vinícius Lira e o Souza, o Kevson, um cara mais físico, quem emprestaria. O Santos tem uma dupla de zaga hoje, que é uma dupla bem ok, que é Zé Ivaldo e Gil. Ainda tem o Luan Pérez, que é um terceiro bom zagueiro no banco. Precisa se reforçar nesse setor. Acho que o Basso e o queridíssimo Luizão não estão à altura desse elenco. Acho que o Santos precisa de pelo menos mais um zagueiro. Na lateral direita, de fato, é um problema. O JP Sherman é um bom jogador. Acho que o JP Sherman vai ser um excelente lateral daqui a algum tempo, mas não o vejo como titular para a temporada. Gostaria de ter um titular melhor para a temporada, mas é uma posição que todo mundo tem dificuldade para contratar. Tava vendo aquele Cedric, que jogou na Premier League, no Arsenal, jogando no São Paulo contra o Palmeiras no Allianz, não jogou absolutamente nada. Absolutamente nada. É muito difícil encontrar lateral direito hoje. O reserva do Cedric é o Igor Vinícius. É difícil. O Palmeiras tem o Marcos Rocha com 60 anos, porque também não consegue. Pagou uma bala, 40 milhões de reais no GI e não encontra. O lateral do Corinthians é o Mateuzinho. Então, assim, difícil, gente. Difícil. Né? Mas é uma posição que sim, o Santos precisa se reforçar para a disputa do campeonato. Aí na volância, se você considerar, claro, a gente tem que ter um pouco de calma com a questão do Zé Rafael, porque a gente não sabe qual o nível que o Zé vai voltar, como que ele vai voltar a performar, em qual nível que ele vai voltar a jogar. Mas fato é que se ele voltar a 80%, 90% do que ele é um baita de um reforço. E aí um meio campo com o Rincon, que, repito, discordo da avaliação aqui da comissão que o Lucas Mussetti apurou sobre o Rincon. Acho que ele fez um bom campeonato paulista. Você tem Schmidt e Bom Tempo. O Pituca é um jogador que, no mínimo, se você não quiser contar com ele, no mínimo você tem uma puta moeda de troca na sua mão, que é um volante que poderia ser titular em vários clubes de primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Pela história do Pituca, o histórico dele, recebeu muitas propostas de grandes clubes do futebol brasileiro. Um cara que tenho certeza que tem mercado. Então, você pode pelo menos trocar o jogador se você não quiser, né? Eu acho que o Santos hoje tem bons volantes, se, claro, o Zé Rafael voltar muito bem. Na meia você tem Neymar ali, que é só o Neymar. Claro, um contrato que acaba no meio do ano, a gente não sabe se vai renovar, mas a gente segue achando que a tendência é a renovação. Você tem como reserva do Neymar alguns jogadores que podem jogar ali, como por exemplo o próprio Soteldo, que todo mundo tirou a conclusão de que o Soteldo não joga por ali, que o Caixinha errou. O Caixinha errou em várias coisas, mas nessa do Soteldo pelo meio não, porque o Soteldo jogou bem no meio em vários jogos do campeonato, inclusive contra o próprio Corinthians no primeiro jogo da fase de grupos, na Arena, quando ele entra no lugar do Neymar para jogar no meio, e ele joga muito bem. Então acho que às vezes eles tiram... A galera não acompanha muito o Santos a fundo e tira conclusões precipitadas. Mas o Soteldo é um bom substituto para o Neymar. O Barreal pode jogar por ali. Você tem o próprio Roleiser que pode jogar por ali como 10. Jogou como 10 no Estudiantes, muito diferente de jogar como 8, como ele jogou contra o Corinthians. Então você tem jogadores ali. Para a ponta direita você tem Roleiser, o próprio Soteldo. Você tem o Gabriel Veron. Na esquerda você tem o Guilherme, que vem de jogos ruins, é verdade, mas o Guilherme é o artilheiro do Campeonato Paulista. E terminará a competição como artilheiro. Você tem ele, você tem o próprio Barreal que faz essa função, o próprio Soteldo faz essa função, você tem opções. E na frente você tem, além do Tiquinho, você tem as opções do Tassiano e do David Washington. Desculpa, mas é um elenco que sim precisa de um zagueiro para mim, pelo menos um bom zagueiro reserva, se a gente entender que a dupla vai ser essa mesmo, Gil e Zé Ivaldo, e eu tô tranquilo com essa dupla. E você precisa de um lateral direito titular. Eu acho que é importante você ter um lateral direito titular hoje,
com casca, como o Corinthians trouxe o Andileri para a esquerda, e ele foi um dos melhores, talvez o melhor jogador do Corinthians em campo na vitória contra o Santos, né? Então ali eles acertaram. Claro, o cara pode oscilar, pode não ir bem, mas naquele jogo ele foi muito bem. Então o Santos precisa contratar, ser certeiro nessas duas contratações. E são contratações que eu sigo falando aqui há bastante tempo, só que o Santos não tem olhado para zagueiro. A apuração do Musetti é que é um volante e um lateral direito. Porra, zagueiro não? Se o Basso e o Luizão estão em baixa com o treinador e o próprio Luan Pérez, 3 dos 5 zagueiros estão em baixa com o treinador, você tem 2 zagueiros, um que a comissão nem contava, que é o Gil. Os 3 estão em baixa, você não precisa de zagueiro? Eu, sinceramente, não entendi. Não entendo essa lógica. Mas fato é que o Santos precisa sim de um zagueiro e de um lateral direito. Mas mesmo que não venha, esses 2 jogadores, brigar para não cair, com um campeonato que tem Cuiabá, campeonato que tem Juventude, com todo respeito, campeonato que tem o Vasco, do Carille, olha o elenco do Vasco. Sim, desculpa, tem vários times aí, em termos de elenco, muito inferiores. O time do Grêmio, gente. O time do Grêmio tem bons nomes ali, mas você vai ver o elenco, o Dodge joga no time do Grêmio. A gente viu o Dodge. O Dodge não conseguiu jogar no time do Santos que caiu pra Série B. Entendeu? Então, assim, você começa a olhar de fato aí com lupa os elencos, você vê que o Santos está posicionado, pelo menos, na primeira página de elencos do futebol brasileiro. O que vai disputar vai depender de uma série de coisas. Vai depender de lesões, vai depender muito do fator Neymar. O Neymar, quantos jogos do Brasileirão o Neymar vai estar em campo? Isso é muito importante a gente saber. Quantos jogos do Brasileirão o Neymar vai estar em campo? Ele vai embora, vai ficar? É uma questão. O trabalho do Caixinha, que eu vou fazer um vídeo especificamente disso, precisa ser bom. O jogo contra o Corinthians foi uma tragédia. Mas ele achou o time em determinado momento no campeonato. Qual vai ser o Caixinha? Qual Caixinha que a gente vai ver? O das 4 vitórias seguidas? Ou aquele Caixinha de antes? Ou aquele Caixinha desse clássico contra o Corinthians? Ou os 3? Em cada jogo vai ser um. Porque se for um técnico irregular, como se mostrou no Campeonato Paulista, não há elenco que dê jeito. Então passa por tudo isso. Agora, brigar para não cair, eu acho assim loucura. Eu discordo totalmente. Eu acho que o Santos entrou aí nos seus últimos 3 campeonatos brasileiros de Série A que disputou, 21, 22 e 23, sim, para não cair. E a gente aqui estava dizendo isso. Quando o Rueda deu coletiva lá no primeiro dia lá do ano, em 2023, falando que o Santos entrava para brigar pelo título brasileiro, a gente falou que ele estava delirando. Então não é uma questão clubística aqui, é uma questão de análise. Esse time não briga para não cair. Esse time não briga para não cair. De jeito nenhum. Agora, se vai ter o sucesso que a gente imagina, e qual é o sucesso que a gente imagina? É um time para pegar a Libertadores. É um time que tem que brigar, pelo menos, para a Libertadores direta e, na pior das hipóteses, classificar para pré-Libertadores. Na pior das hipóteses, classificar para pré-Libertadores. Entendeu? Mas eu acho que há de depender. Claro, se a gente tivesse um outro diagnóstico de que no meio do ano o Santos entraria forte para contratar, que tentaria dar um all-in aí mesmo, para fazer um elenco, trazer uns 2, 3 caras pra, porra, igual o Santos tentou aí o Paredes, o Arthur, trazer um cara desse nível, trazer um zagueiro, o Santos tentou Danilo pra zaga, que hoje joga no Flamengo. Se o Santos trouxesse caras desse nível para jogar o Campeonato Brasileiro, eu acho que o Santos poderia saltar sim, claro, mais uma vez, a depender do trabalho do técnico, como a um postulante pelo título. Hoje eu não acho isso, eu já achei, hoje eu não acho mais. Hoje eu acho que o Santos entra para brigar por Libertadores. Eu vou ficar muito feliz se o Santos brigar ali por vaga direta. Vou ficar muito feliz, né, se o Santos conseguir esse feito de se classificar de maneira direta para a Libertadores. Mas a pré-Libertadores é o mínimo. Se o Santos brigar para não cair, aí assim, você pode ter certeza que o Caixinha não aguenta. Não aguenta. O elenco não foi montado para isso. Mas eu quero saber a sua opinião. Você concorda comigo? Concorda com o Neto? Qual que é a sua avaliação desse elenco do Santos? Para que o Santos briga na disputa pelo Brasileirão? A gente vai se falando. Um grande abraço e até o próximo vídeo.